Bom, pessoal, o objetivo desse webinar aqui é dar uma visão geral sobre a Sourcefire, tá? Sobre a empresa como um todo e também a linha de produtos. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre a console, para a gente ver um pouquinho na prática todos os conceitos que são abordados ao longo desse webinar, dessa apresentação. Bom, rapidamente, a Sourcefire foi fundada em 2001, né, pelo Martin Rush, que foi o criador do Snort. Na verdade, ele criou o Snort em 99 e viu aí uma boa oportunidade de oferecer um produto comercial utilizando a mesma tecnologia, o mesmo know-how que tinha sido adquirido em relação ao Snort, tá? Então, o Snort, vamos dizer assim, é o grande combustível da Sourcefire. Uma das empresas aí top 5, né, de crescimento mais rápido dentro da Nasdaq, em relação a empresas de tecnologia, a Sourcefire tem obtido aí crescimentos constantes. A sede da empresa em Columbia, Maryland, bem próximo de Washington, tá? E está espalhado pelo mundo. A gente vai ter um slide que mostra aí a distribuição geográfica da Sourcefire. Dois itens que são muito importantes em relação à Sourcefire. Uma é que o NSS Labs, que é um instituto que avalia tecnicamente os produtos, né? Basicamente a parte técnica e performance, tem avaliado já por 2 anos seguidos o IPS da Sourcefire como de melhor detecção. Tá? No ano anterior a gente tinha sido eleito o segundo, o melhor IPS de detecção depois de Tuning. Ou seja, ainda era necessário um ajuste inicial, mas depois desse ajuste ele atingia um maior índice. E esse ano a gente já conseguiu isso independentemente do Tuning, tá? Então isso só vem reforçar que a Sourcefire está no caminho certo. E também a empresa presente aí no quadrante mágico desde 2006. Tá? Quadrante mágico de líderes, né? Só que alguns prêmios que a gente tem recebido da SC Magazine, que é uma revista especializada em segurança da informação, tá? Que procura, entre outras coisas, além de discutir assuntos pertinentes à área de segurança, ela também avalia produtos. Tá? E o que tem nos proporcionado aí prêmios seguidos são esses critérios de seleção aqui, né? Principalmente funcionalidade, gerenciamento, facilidade de utilização. Ao contrário do que muita gente diz, o produto da Sourcefire ele é muito simples de utilizar. Tá? Questão de escalabilidade também, serviços e suporte técnico. Inclusive em relação a suporte técnico, a Sourcefire tem se destacado realmente. Esse é um dos grandes diferenciais do produto. Inclusive os nossos clientes têm se referenciado ao suporte como realmente um grande diferencial da Sourcefire. Aqui a gente tem o posicionamento, né, do NSS Labs, estamos falando aí de 98% de detecção, tá? E novamente reforçando pelo segundo ano seguido, nós tivemos o melhor índice de detecção. Isso pelo NSS Labs, que avalia questões de performance e também de funcionalidade propriamente dito do produto, questão técnica. Aqui no Gartner, só reforçando, né, a Sourcefire está nesse quadrante de líderes desde 2006 e a gente pôde observar aqui, de 2009 para 2010, uma dança de cadeiras muito grande, em especial naquelas empresas que foram adquiridas, né, que foram compradas. Então a ISS, que já foi líder de mercado, hoje está em Challengers, quase entrando em nicho, né? Então realmente foi uma queda muito grande. E a Sourcefire continua bem posicionada como líder, né, no quadrante de líderes, e a gente acredita que isso deva mudar aí nos próximos anos, esse posicionamento, né, na primeira posição, até em função de uma oferta maior de produtos que estão saindo agora no final do ano de 2011. Que o Gartner, só lembrando, ele avalia muito a questão comercial, né? Então distribuição de canais, distribuição geográfica, tamanho do portfólio de produtos, enfim, você tem aí um mix
de questões que são levadas em conta para a definição desse quadrante. Aqui é só uma pequena distribuição no mundo, né? Nós estamos com 2 escritórios aqui no Brasil, um em Brasília, outro em São Paulo, e existe já a intenção de abrir um outro escritório no Rio também, muito provavelmente no final desse ano ou no mais tardar no comecinho de 2012. Em relação ao Snort, bom, enfim, não tenho o que dizer, né? Padrão de fato aí de IDS. Né? Tem muitos produtos que inclusive usam o Snort como combustível. Tá? Estamos falando aí de uma ferramenta extremamente madura, que já tem mais de 10 anos aí de vida, né? E essa comunidade toda do Snort, né? Todos os livros, os grupos de discussão, enfim, tudo isso de certa forma ajuda a alimentar o produto e ajuda sempre cada vez mais a melhorar o produto. Então o engine de detecção dos produtos da SourceFire é exatamente o mesmo do Snort. Inclusive é totalmente possível utilizar as regras, as assinaturas, né, que a gente chama de regras, que vêm da própria comunidade. Tá? Esse slide ele é bem bacana porque mostra que é uma empresa fortemente focada em inovação. Tá? Então desde 2001 sempre tem alguma novidade em relação à linha de produtos. Um item que chama bastante atenção, que eu gostaria de reforçar, que em 2003 a gente já estava falando de Real-Time Network Awareness, que é a parte de contextualização de rede. Tá? Impact Flag, né, que é a parte de vulnerabilidades, de correlação com vulnerabilidades, a gente tem isso desde 2004. Inclusive saiu recentemente um documento do próprio Gartner falando que esse é o caminho, né? E tem muita empresa por aí já dizendo que está totalmente alinhada com isso, que é a única empresa que tem isso, e na realidade não passa de marketing, né? Porque na realidade a gente está falando, a SourceFire fala desse assunto há mais de 7 anos, né? Então os fatos falam por si só. Então contextualização de usuário, por exemplo, a gente está falando desde 2007 disso, tuning automatizado desde 2007, então todos esses itens que a gente vai falar bastante sobre contextualização, são itens que a SourceFire já tem isso como um diferencial já há muitos anos. O grande diferencial do nosso produto, né, são 3 pilares principais que diferenciam o nosso produto do IPS tradicional. Né? A arquitetura é uma arquitetura aberta, até pela própria origem do produto, ter vindo do mundo open source. Isso sempre foi muito caro para a SourceFire, muito importante dentro da companhia, e a empresa tem sempre pautado por desenvolver produtos que possam de alguma forma interoperar com outros produtos de segurança. Tá? Então nós temos APIs que permitem acesso direto ao nosso banco de dados, a gente tem APIs para integração com outros produtos, tá? Produtos de terceiros. E além disso tem toda a questão de regras, né? Que você sabe exatamente por que determinada assinatura, por que determinado evento apareceu, porque você sabe como é que a assinatura foi feita. Tá? Ao contrário de outros produtos que normalmente tem um conceito de caixa preta, como se isso fosse aumentar a segurança. Né? Segurança por obscuridade, já há muitos anos que está provado que não é esse o caminho. Né? Então a arquitetura aberta realmente é um item, um diferencial nosso. Contextualização, a gente vai falar muito sobre isso, mas basicamente eu estou falando de entendimento do que está acontecendo na rede, de quais são os usuários que estão envolvidos com determinados eventos, com determinadas situações, e essa contextualização me permite ter uma visão mais inteligente sobre os eventos. Né? Hoje IPS meio que virou uma commodity. Tá? Então você tem lá IP de origem, IP destino, o nome da assinatura, né, o nome do ataque e a criticidade, alto, médio e baixo. Basicamente é isso.
né? Então toda vez que eu ver um determinado evento, para mim ele vai ter, e supondo que aquele evento seja categorizado como de alto impacto, de alto risco, toda vez que eu tiver aquele evento, a ocorrência daquele evento, eu vou ter sempre o mesmo tipo de alarme, tá? De alto risco. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quem já mexeu com IPS sabe que, dependendo do cenário, dependendo da situação, aquele ataque pode não ter efeito nenhum sobre o ambiente. Um exemplo simples, puro e simples, um ataque que seja direcionado para um ambiente Microsoft não vai ter efeito nenhum se o meu ambiente for composto somente por máquinas Linux. Então, isso é só um pequeno exemplo, né? Mas a gente vai falar bastante sobre contextualização. E produtos de terceiros até tem alguma coisa de contextualização, mas geralmente você precisa integrar uma série de produtos. Alguns fabricantes aí têm diversos produtos que fazem isso e muitos deles não têm consoles integradas, então acaba sendo até um pesadelo a integração entre esses produtos. Tá? E a gente está falando, no caso de SourceFire, simplesmente de uma caixa com IPS e uma caixa com uma gerência. Tá? Não preciso de produtos de terceiros. Em relação à automatização, a partir do momento que eu estou no meio do caminho e entendo o que está acontecendo na rede, fica muito mais fácil eu propor mudanças no ambiente. Então eu vou propor mudanças do tipo, olha, todas essas assinaturas que foram habilitadas aqui, ou as que não foram habilitadas, eu estou recomendando para você que faça a mudança de acordo com o seu ambiente. Então se eu tenho um ambiente totalmente focado em Microsoft, não faz sentido eu ter assinaturas habilitadas para Linux, por exemplo. Tá? E ele faz isso de forma totalmente passiva. Então não é feito à base de scans de rede. Essa análise ela é feita de forma passiva e eu tenho uma visão em tempo real do que está acontecendo no ambiente.